Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Vamos dar um tempinho aqui para que todos cheguem, se acomodem. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre vasos maravilhosos e seus métodos de aplicação, né? Como a gente utiliza os vasos maravilhosos, qual a aplicabilidade clínica deles, quando utilizar ou não, né? O porquê os vasos maravilhosos são eficazes, são eficientes, tá bom? Então, pessoal, boa noite, vamos entrando aí, se acomodando. Olá, Camila! Vamos falar um pouquinho sobre os vasos maravilhosos. Sempre que eu comento sobre os vasos maravilhosos, gera muita pergunta, muitos questionamentos. Boa noite, Jocely, Carol, Gisley Fernandes. Bom, sempre que eu comento sobre os vasos maravilhosos, né, geram muitas perguntas aqui dos seus métodos de aplicação principalmente. Oi, Renata, querida! E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses vasos maravilhosos e como eu utilizo na minha prática clínica, né? E para começar, gente, vasos maravilhosos, meridianos, extraordinários, eu observo assim que quando eu utilizo os vasos maravilhosos, o resultado, o tratamento do meu paciente, assim, ele flui muito mais rápido, né? Ele tem uma eficiência muito maior. Bruna, oi Bruna, Tatiana, sejam bem-vindos, gente. Então, como eu estava dizendo, em relação aos vasos maravilhosos, tem uma aplicabilidade, assim, um resultado no tratamento muito mais intenso. Por quê? Os vasos maravilhosos, eles mobilizam a energia ancestral, né? Como nós sabemos, a energia ancestral é a nossa essência, né? A energia ancestral a gente vai perdendo ela ao longo do tempo, a gente não consegue repor e ela é perdida ao longo do envelhecimento. A gente vai envelhecendo e vai perdendo energia ancestral. E os vasos maravilhosos, eles mobilizam essa energia ancestral. Essa energia ancestral, ela potencializa a cura, ela potencializa a recuperação do nosso corpo. Então, quando a gente utiliza essa energia, a gente consegue uma resposta muito mais eficaz no nosso tratamento, né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas se eu vou utilizar a energia ancestral, eu estarei gastando essa energia. Então, eu não posso gastar minha energia ancestral se eu já gasto ela diariamente. Eu faço... tenho uma alimentação errada, eu estou gastando minha energia ancestral, ou eu tenho hábitos errôneos de vida e estou gastando minha energia ancestral, eu trabalho demais, enfim. Quando o nosso corpo está doente, quando eu falo doente, com déficit de energia, com baixa energia ou muita energia, enfim. Isso falando de energia, quando o nosso corpo está em um desequilíbrio energético, ele gasta muita energia para tentar se recuperar, né? Então, os vasos maravilhosos, como ele tem essa recuperação mais rápida, ele faz com que você melhore o seu paciente mais rápido. É como se ele utilizasse aquela energia para ele deixar de perder. E quando você utiliza os vasos maravilhosos, você possibilita o seu paciente a perder energia ancestral de uma forma com uma qualidade maior, né? Então, isso faz com que você potencialize o seu tratamento e você evita com que o seu paciente perca essa energia ancestral de uma forma muito intensa. Então, você melhora a qualidade com que o seu paciente perde essa energia ancestral. Certo? Então, quando você utiliza vaso maravilhoso, você não está debilitando o seu paciente por usar um vaso maravilhoso. Muito pelo contrário. Eu utilizo na minha prática clínica vasos maravilhosos em todos os meus pacientes, seja idoso, adolescente, criança, eu utilizo vaso maravilhoso. Bebês, eu não utilizo vaso maravilhoso porque não tem necessidade, porque bebê responde muito rápido à acupuntura. Então, se você tem, por exemplo, um bebê com constipação,
né, com cólica ou cólica intestinal muito forte, se você estimula o ponto IG4, por exemplo, deixa ele 5 minutos, ele já começa a ter gases e tudo mais, então ele responde muito rápido ao tratamento, então não tem essa necessidade intensa de um estímulo muito intenso, tá? Então, bebês, eu não utilizo vaso maravilhoso. Olá, Thaís, boa noite. Eu utilizo vasos maravilhosos em idoso, adolescente, criança, enfim. E eu convido vocês, principalmente você que não utiliza ou que tem receio de utilizar vaso maravilhoso, a fazer associações. Por exemplo, você tem lá um paciente que você está tratando uma questão relacionada à infertilidade. Eu tô tratando infertilidade e eu pego os pontos que são pontos de indicação, enfim. Eu pego esses pontos e nada melhora. Meu paciente não tem uma evolução, ele não melhora, ele não sai daquele quadro ali que ele apresenta sempre. Use o vaso maravilhoso. Use um vaso maravilhoso, eu vou especificar as indicações de cada vaso maravilhoso, mas use o vaso maravilhoso, que você vai ver a diferença. É como se o seu paciente ele desse um up no tratamento. Então, use os vasos maravilhosos e observe como que o seu paciente vai evoluir no tratamento sem e com o vaso maravilhoso. Então, faça essa associação para você ter a sua própria prática clínica e falar, não, isso aqui dá certo ou não, isso aqui não dá certo, tá bom? Em relação a essas questões dos vasos maravilhosos, eu vi aqui que uma pessoa perguntou, mesmo se fizer 3 sessões por semana, pode-se usar vaso maravilhoso em todas? Eu utilizo, inclusive, né, eu já vi várias pessoas falando que não se tem referências bibliográficas sobre vaso maravilhoso. Eu fui dar uma estudada mais profunda sobre os vasos maravilhosos. O primeiro livro que eu peguei, eu encontrei uma referência muito bacana, que é o livro do Macioscia, né, que todos nós acupunturistas conhecemos, que é Os Fundamentos da Medicina Chinesa, que é esse aqui de capa cinza. Ele, lá no capítulo 52, é um capítulo só sobre vaso maravilhoso. Então, deem uma olhada lá, porque o Macioscia, ele traz coisas muito tradicionais. E quando você vai à base da medicina chinesa, às vezes você tem umas percepções e fala, gente, não é tudo isso que as pessoas me falam, ou não é tudo isso que as pessoas falam de que eu não posso utilizar ou vai prejudicar. No capítulo eu não achei nada falando que utilizar vaso maravilhoso vai prejudicar um paciente, eu não achei. Então, assim, convido vocês, utilizem os vasos maravilhosos, tá? Porque ele mobiliza a energia ancestral, ele potencializa a melhora do seu paciente, tá? Isso vai fazer com que o seu paciente melhore muito mais rápido. E aprofundando nessa questão dos vasos maravilhosos, às vezes gera muita confusão, porque é o seguinte, o vaso maravilhoso, ele não faz parte de pontos de meridianos principais. Vamos lá diferenciar. Nós temos os meridianos principais, que correspondem aos órgãos e às vísceras de cada um dos 5 elementos, certo? Então, nós temos o meridiano do pulmão, que começa aqui no tórax e termina na mão. Ele tem um caminho específico, certo? Olá, Ana Maria, minha paciente, boa noite. Amanhã eu tô aí, hein, pra te atender. Então, o meridiano do pulmão, ele tem um caminho específico que ele vai seguir, tem os pontos específicos, P1, P2, P3. Os vasos maravilhosos, ele não tem esse caminho específico com pontos específicos. Por isso, ele tem o seu ponto de abertura. Então, nós temos 8 vasos maravilhosos e cada vaso maravilhoso tem um ponto de abertura. Por exemplo, eu tenho o vaso diretor, que é o Rei-Mai. O seu ponto de abertura é o P7. Eu tenho o vaso governador, que é o Do-Mai. O seu ponto de abertura é o ID3. Eu tenho o vaso penetrador, que é o Chong-Mai, que o ponto de abertura é o BP4. Eu tenho o vaso da cintura, que é o VB41. Vaso Yin de conexão, que é o CS6. Eu tenho o vaso Yang de conexão, que é o TA5. Eu tenho o vaso Yin do caminhar,
que é o R6, e o vaso Yang do caminhar, que é o bexiga 62. Então, nós temos esses vasos maravilhosos e os pontos de acupuntura, eles abrem esses vasos maravilhosos. Como assim? Significa que quando você puntura aquele ponto, é como se ele acionasse a energia ancestral que aquele vaso maravilhoso carrega. Então, eu te pergunto, se você puntura o ponto P7, o que vai diferenciar se você está mobilizando a energia ancestral ou se você está mobilizando a energia Yang, por exemplo? Se ele é um ponto de abertura de vaso maravilhoso, entende? Então são situações que quando a gente para analisar, não tem muito, assim, muita coisa por trás e é simplesmente um ponto que abre aquele vaso maravilhoso que aciona a energia ancestral, certo? Então, esses pontos, eles estão divididos em duplas, né? Que são as duplas de vasos maravilhosos, onde você abre e você fecha o seu protocolo, o seu tratamento de acupuntura. Então, quando você vai utilizar o vaso maravilhoso, você pode utilizar dentro da dupla de vasos maravilhosos, que nós temos 4 duplas de vasos maravilhosos, né? Que são as mais conhecidas e as mais utilizadas, que é P7R6, ID3 e bexiga 62, TA5 e VB41 e CS6 e BP4. Essas são as 4 duplas de vasos maravilhosos. Por que dupla? Porque você abre o seu tratamento com um dos pontos e a dupla vai fechar o seu tratamento. Essa dupla de vasos maravilhosos circula energia por todo o seu corpo e ele tem um ponto de abertura e o ponto de fechamento para isso, para direcionar toda a energia e fazer a função específica de cada ponto e de cada ação que tem ali. Por exemplo, anotem aí, ID3 e bexiga 62, ele tem uma ação na parte posterior do corpo, por isso que ele é indicado para problemas relacionados à dor lombar. É uma dupla de vasos maravilhosos que tem uma relação direta com o elemento água. Então, se você tem um paciente com incontinência urinária, dor nos joelhos, cabelo branco, problemas osteoarticulares, você pode utilizar o vaso maravilhoso ID3 e bexiga 62 no seu protocolo. Aí você tem lá o P7R6. O P7R6 é o ponto de abertura dos vasos maravilhosos que tem um foco maior no elemento metal. E ele trabalha a parte anterior do corpo. Então, você tem um vaso maravilhoso que ele tem como foco o elemento metal. Se ele tem como foco o elemento metal, problemas respiratórios, problemas como alergia, intestino preso, tudo você pode utilizar o vaso maravilhoso do elemento metal. Depressão, tristeza, insatisfação, você pode utilizar no seu tratamento, associado aos outros pontos, o vaso maravilhoso do elemento metal, certo? Se pode usar vaso maravilhoso e eletro juntos. Eu não costumo utilizar eletro nos pontos de vasos maravilhosos. Por exemplo, eu tenho o P7, que ele tá no braço, e eu tenho o R6, que tá lá no tornozelo, certo? A eletro, se eu colocar um eletrodo no braço e outro lá no tornozelo, a corrente, dependendo do tipo de corrente que você coloca e estimula, ela tem um caminho muito longo para seguir e normalmente não vai fazer o estímulo que se precisa. Então, eu utilizo o vaso maravilhoso e eletro, só que a eletro eu utilizo em outros pontos e não em ponto de vaso maravilhoso, tá? Por exemplo, P7R6 junto com o eletro nesses dois pontos, eu não utilizo, principalmente por conta do caminho que a corrente tem que percorrer para promover um estímulo mais específico, tá bom? Oi, Nice, minha amiga! Bom, continuando aqui na dupla de vasos maravilhosos. Nós temos o TA5 com o VB41, que ele trata a parte lateral do corpo e sua principal indicação é desequilíbrios do elemento madeira. Então, se você tem problemas ginecológicos, né, na mulher, relacionado à questão do útero, ovário,
trompas, qualquer distúrbio relacionado à parte ginecológica, você pode utilizar pontos do elemento madeira. Se o paciente tem cefaleia, você pode utilizar junto no seu protocolo os vasos maravilhosos que trabalham o elemento madeira, que nesse caso principal é o TA5 e o VB41, tá? E o CS6 e o BP4. É um vaso maravilhoso que eu utilizo bastante, porque assim, principalmente hoje em dia, em relação à alimentação, né, essa alimentação que as pessoas estão acostumadas, que é o consumo excessivo de glúten, de açúcar. O glúten é o alimento mais úmido, se falando de medicina chinesa, é o alimento mais úmido que existe, né? O excesso de carboidrato. E hoje, né, nossa sociedade consome muito carboidrato. Então é muito comum você se deparar com pacientes com um excesso de umidade, memória fraca, falta de concentração. Tudo isso tem relação com o elemento terra. Então, eu utilizo o vaso maravilhoso CS6 e BP4 para esses tipos de desequilíbrios relacionados à umidade, memória fraca, falta de concentração, tensão muscular, os desequilíbrios relacionados ao elemento terra, tipo preocupação, né, eu utilizo esse vaso maravilhoso. Desequilíbrios relacionados ao elemento fogo também, como ansiedade, pressão alta, esse vaso maravilhoso é indicado. Amanda, como que eu sei a indicação dos vasos maravilhosos? Gente, é buscar referência. É você ler um livro que fala sobre, é você ter uma experiência sobre, porque igual você vai pegar lá o livro do Maciossi, tem uma tabela com a indicação dos vasos maravilhosos, com a dupla dos vasos maravilhosos. A dupla tal trabalha a região do corpo tal, trabalha o desequilíbrio tal. Então, assim, a gente só tem a certeza quando você pega a teoria e aplica na prática. Então, use vaso maravilhoso em gestante. Utilizo também, já utilizei. Eu dou aula em ambulatório já há muito tempo, então assim, eu já acompanhei muitos pacientes e praticamente todos a gente utiliza vaso maravilhoso, praticamente todos os pacientes. Então assim, eu recomendo muito a vocês, utilizem os vasos maravilhosos e tenham as próprias experiências de vocês. E como a gente utiliza os vasos maravilhosos? Tem 3 técnicas que são as mais comuns, né? Que é o método unilateral, tem o método bilateral e o método cruzado, certo? Como a gente vai saber qual método utilizar? Depende do seu paciente e depende da sua prática clínica, o que você achar melhor que você utiliza. Por exemplo, o que eu mais utilizo é o método cruzado, certo? O que é o método cruzado? Eu abro o meu protocolo de um lado e fecho de outro. Anotem aí, eu vou passar mais uns detalhes sobre vaso maravilhoso que a gente tem que ter na cabeça. Quando for mulher, você vai começar a ponturar o seu vaso maravilhoso do lado direito. Quando for homem, você vai começar a ponturar o seu vaso maravilhoso do lado esquerdo. Outra referência que você utiliza é acima e abaixo do diafragma. Se você tem patologias que estão abaixo do diafragma, por exemplo, se você tem algum desequilíbrio de baço, fígado, estômago, na região abdominal, da região abdominal para baixo, abaixo do diafragma, você vai começar a sua pontura do ponto mais alto, certo? Segura esse raciocínio. Agora, se você tem uma patologia do alto, que são patologias do alto relacionadas a pulmão, coração, membro superior, cabeça, olho, nariz, boca. Se você tem uma patologia do alto, você vai começar a pontura do ponto mais baixo em relação ao vaso maravilhoso escolhido. Eu vou citar um exemplo, vai ficar mais fácil o entendimento, certo? Então vamos lá. Eu tenho mulher lado direito, homem lado esquerdo, referência acima do diafragma e referência abaixo do diafragma. E eu tenho o método de puntura cruzado. Vamos lá, citando um exemplo que é fácil de entender. Se eu tenho um paciente com enfisema pulmonar,
O problema do meu paciente está no pulmão, certo? O pulmão está acima do diafragma. Enfisema pulmonar, eu trataria com o meridiano, com o vaso maravilhoso, com a dupla de vasos maravilhosos, P7 mais R6. Se o enfisema pulmonar está no pulmão acima do meu diafragma, eu vou começar a puntura do ponto mais baixo, que no caso é o R6. Estou falando de uma paciente mulher. É uma mulher que tem um enfisema pulmonar. Eu coloquei lá que eu vou pegar o P7 e o R6 no meu tratamento. Então, o primeiro ponto que eu vou punturar é o ponto R6 do lado direito, certo? Punturei o ponto R6 do lado direito, depois eu vou e punturo o ponto R6 do lado esquerdo. Puntura R6, R6. Vou lá, punturo todos os outros pontos. Se for bilateral, punturo bilateral. Se não for, não punturo, enfim. Punturei os outros pontos e agora eu quero fechar o meu vaso maravilhoso, certo? Quando você for fechar o seu vaso maravilhoso, você vai fechar com o ponto P7. Então, se você começou a punturar do lado direito, o último ponto que você vai punturar é do lado esquerdo. Então, vamos lá. Punturei R6 do lado direito, depois eu punturo R6 do lado esquerdo. Punturei todos os outros pontos. Agora eu vou fechar o meu vaso maravilhoso. Eu punturo o P7 do lado direito e o último ponto que eu vou punturar é o P7 do lado esquerdo. Quando eu faço esse cruzamento, eu estou utilizando o método de puntura dos vasos maravilhosos cruzado. Cruzei, punturei R6 do lado direito, então eu tenho que fechar com P7 do lado esquerdo. Agora eu quero punturar o meu vaso maravilhoso unilateral. Normalmente o método de puntura unilateral a gente utiliza quando você tem um paciente que tem um acometimento de um único lado do corpo. Por exemplo, o paciente teve um AVC que afetou a mobilidade do braço direito dele, né? Então, eu quero fazer uma puntura de vaso maravilhoso do lado direito. Aí você começa a punturar o vaso maravilhoso do lado direito apenas. Então, você abre do lado direito e fecha do lado direito. Se você ficou e ainda está com dúvida, volta depois, o vídeo vai ficar salvo, você assiste 500 vezes e vai anotando para ficar fácil de entender. Então, você tem lá um paciente com a patologia do lado direito, certo? Uma patologia de membro superior, desequilíbrio de membro superior. Você quer punturar o vaso maravilhoso unilateral para potencializar a energia naquela região. Então, você vai abrir com R6, citando um exemplo que é P7 R6. Você vai abrir com R6 do lado direito e você vai fechar com P7 do mesmo lado, certo? Do lado direito. Então, quando você quer cruzar o vaso maravilhoso, você cruza, abre R6 lado direito e fecha o lado esquerdo. Ou se você abrir com ele do lado esquerdo, você fecha do lado direito. É só você imaginar na sua cabeça que você está cruzando os pontos. Unilateral, você puntura do mesmo lado, certo? Quando a gente vai falando, parece meio complicado, mas se você começa a anotar ali direitinho no seu protocolo, fica fácil de você entender e você punturar. Então, você abre primeiro e você fecha, você vai fechar ali, que serão os últimos pontos que você vai punturar. E tem uma regra que é, o último ponto que você punturou é o primeiro ponto que você tira. O resto não tem ordem. Então, por exemplo, eu utilizei lá o método cruzado. O último ponto que eu punturei foi o ponto P7, do lado esquerdo. Eu tiro esse ponto primeiro e depois o restante não tem ordem. Isso quando você for fazer a retirada das agulhas, tá? E que mais, hein? Como você seleciona a dupla de vasos maravilhosos? Como eu disse, é você
tendo a referência, você tendo a indicação daquela dupla de vasos maravilhosos, tá? Essas indicações você encontra em livros, tem até coisa na internet, inclusive eu escrevi uma matéria pro blog estudandomtc.com, onde eu descrevo com detalhes sobre os vasos maravilhosos e o método de aplicação, e lá tá bem facinho de entender, tá? Outra coisa que eu queria abordar sobre os vasos maravilhosos aqui, pra gente fechar, é que os vasos maravilhosos, como eu disse, tem um ponto de abertura. E nós temos 3 vasos maravilhosos que são considerados os vasos maravilhosos principais, assim, são os que mais têm influência, principalmente em relação ao nosso temperamento, em relação à questão da fertilidade, em relação à gestação, né, a questão do útero ali, a mulher ter uma boa gestação, tá? Tem 3 vasos maravilhosos, que tem 3 pontos de aberturas, que são considerados os melhores, né, que é o vaso governador, que tem como ponto de abertura o ID3, o vaso penetrador, que tem como ponto de abertura o BP4, e o vaso diretor, que tem como ponto de abertura o P7. Esses 3 vasos maravilhosos, eles emergem ali, eles são formados a partir do períneo. Então, eles carregam com você, eles carregam com eles a questão da fecundação, da fertilidade, do temperamento. Por isso que o ponto BP4, por exemplo, é um ponto muito indicado na questão da fertilidade, na questão do autoconhecimento, na questão da gestação em si, de você nutrir o feto, assim também os pontos P7 e D3. Então, aprofunde mais na questão da indicação desses pontos, porque eles têm uma ação de abrir os vasos maravilhosos, e por eles emergirem ali nessa região de períneo e tudo mais, tem uma relação direta com autoconhecimento, temperamento, tá? Então, vale a pena a gente dar uma aprofundadinha aí nesses pontos e a gente pensar mais sobre eles mesmo, e não apenas naquela indicação que tá ali no Atlas, que dependendo da indicação muito pouca, tá? Porque assim, esses pontos, eles têm, quando você vai aprofundar neles mesmo, em relação à ponte de abertura de vaso maravilhoso, tem muita coisa bacana, assim, que dá pra gente aproveitar e aprofundar no nosso protocolo, tá? No nosso tratamento. E lembro que cada paciente é um paciente. Então, aprofunde nessa questão dos vasos maravilhosos, que você vai conseguir utilizar os vasos maravilhosos com coerência, tá? Com coerência. E como eu disse no começo da live, tenha as suas próprias experiências. Se você tem um paciente que ele não evolui, não melhora, você vê ali que parece que... Oi, Fernandinho, tudo bem? Que parece que aquele paciente ele chega num ponto que estagna, você estimula, enfim, e ele não tem uma melhora, tente com os vasos maravilhosos. Utilize os vasos maravilhosos e me conte depois, tá bom? Então, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a utilização dos vasos maravilhosos, tiver alguma sugestão de live ou algo do tipo, pode me mandar no direct, tá bom? Eu vou salvar essa live também no YouTube, assim como eu salvei a outra que eu falei sobre diagnóstico, sobre um caso clínico de uma paciente minha, tá bom? Então é isso, tenha todo mundo uma ótima noite, uma ótima semana, que nossa semana seja maravilhosa, e é isso aí. Um beijo, tchau, Thaís, e até mais, gente!